Se você está na internet já faz um tempo, acredito que já tenha consumido diversos tipos de entretenimento. Seja esses entretenimentos vídeos aqui do YouTube, plataforma de streaming como Netflix, Amazon, músicas ou até mesmo audiobooks, que eu acredito que não seja muito popular. Mas ainda assim, é uma forma de se entreter. E dentro dessas plataformas há vários gêneros de filmes ou séries, que podem ir de mistério, documentário, fantasia, até coisas mais estranhas. Não é 50 tons de cinza. Mas parando para pensar, eu gosto de coisas estranhas como Garotas Monstros. Isso é papo para outra hora. Como eu ia dizendo, há vários tipos de gênero que podemos escolher para assistir. E para esse vídeo eu quero destacar o de heróis. Quando o Vingadores Ultimato saiu, houve uma certa mudança no mundo em relação ao entretenimento, pois saíram várias obras sobre heróis depois do lançamento desse filme. Mas meio que isso saturou hoje em dia. Porém, eu não vou focar nesse ponto hoje. Hoje já existe uma pencada de gente falando sobre isso e o ponto onde eu quero chegar é sobre como isso me afetou. Depois de assistir o Ultimato do jeito One Piece da vida, se é que me entende, eu não me senti satisfeito. Eu queria mais. Afinal, eu só era um cara de 15 anos e não tinha nada melhor para fazer. Foi então aí que eu comecei a ir atrás de animações sobre super-heróis, que pudessem erguer aquele sentimento que eu havia sentido. Entretanto, quando eu estava procurando por essas animações, eu meio que acabei me deparando com arquetipos de narrativa, e um em específico chamou a minha atenção: a jornada do herói. Guarda isso na sua cabeça que eu vou usar lá pra frente. Depois de um tempinho de busca incessante, eu me deparei com um mundo que antes eu não tinha muito conhecimento, quer dizer, eu tinha conhecimento sobre, mas um certo preconceito, e acredito que você também: o mundo do entretenimento coreano. Afinal, K-popers não são muito bem vistas. Entretanto, eu vou tirá-las daqui nesse vídeo. Continuando, o mercado de entretenimento sul-coreano, não o norte, para deixar bem claro, foi algo que à primeira vista me deixou em dúvida se eu continuava ou não por essa busca de algo que me lembrasse Vingadores. Afinal, só encontrava doramas e alguns filmes divertidos de ação como Hong Kong. Entretanto, alguma coisa martelava na minha cabeça para continuar procurando, até que eu me deparei com os manhwas. Segundo o Google, a definição é essa que está passando na tela. Mas eu gosto de pensar como se uma comic e um mangá tivessem um filho, e saiu isso. Assim como os mangás têm os seus isekais, os manhwas têm os esquemas de dungeons, que normalmente seguem o seguinte padrão: há X tempo na Terra apareceram portais que levam a outros mundos, e nesses mundos existem monstros que podem ser derrotados para ganhar recompensas, e geralmente tem todo um contexto de guilda já estabilizada numa sociedade como a nossa, ou aos moldes de um RPG medieval. E é nesse contexto onde surge um protagonista. Depois de tempos buscando, eu finalmente achei Solo Leveling, ou Farmando Sozinho pros íntimos, que vai contar a história de Sung Jin-woo. E você lembra da jornada do herói? Então, tá na hora de falar ela aqui. O primeiro ponto: o mundo comum, aonde somos introduzidos juntos com o menino Sung, também conhecido como o caçador mais fraco do mundo. Segundo, o chamado para a aventura com a tela do jogador. Explicação rápida: eu esqueci de falar sobre as telas de jogador, que é bastante comum nesse tipo de mídia. Falando de maneira bem resumida, é um sistema de jogo tipo um Elden Ring da vida. Agora vamos voltar. Terceiro, encontro com a travessia do linear. Quarto, superar as provas, encontrar amigos e derrotar inimigo. Quinto, a aprovação final. 6, a superação de tudo. Certo que eu dei uma resumida, mas o ponto em que eu quero chegar é que Solo Leveling é genérico. Não que isso seja uma coisa ruim, não. Solo Leveling até pode seguir uma forma batida. Entretanto, é muito divertido e satisfatório ver o crescimento do Sung. A cada desafio que ele supera, eu sentia orgulho e eu meio que fiquei inspirado por ele. Por exemplo, esse canal não foi o motivo principal de eu tê-lo criado, mas me deixou com uma ideia. E se eu saísse do meu mundo normal e entrasse na internet? E a resposta? Dificuldade. Mas eu vou continuar, mesmo que eu fracasse diversas vezes. Esse canal tem que dar certo. Voltando para Solo Leveling, se eu fosse definir minha experiência com esse manhwa, seria satisfatório no início, sem falar que eu ainda estava muito surpreso com essa ideia de dungeon e jogador e tal. Tem a arte que é, uma delícia. À medida que a história foi passando, eu senti que as coisas ficaram um pouco absurdas demais. Veja bem, é legal que novos inimigos mais fortes apareçam, sim, mas o power scale é ridículo e chega uma hora que o autor tá com foda-se. Os inimigos que no início da obra eram legais de ver a batalha contra o sangue, pois o protagonista saía machucado e tinha aquela dúvida: será que ele vai vencer? Mas você vai pro final e você fica tipo, só mais um inimigo pra ser solado. Pra você ter noção, a batalha final acontece em off-screen.
assim, um pouco decepcionante. Mas enfim, eu recomendo você dar uma chance e eu tenho certeza que você vai se divertir. E caso você tenha ficado até aqui, eu agradeço e até a próxima, meus trutas.